Olá, eu sou Pio Carvalho, sou o pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. É uma alegria muito grande poder estar falando com você e encorajá-lo e convidá-lo a assistir, acompanhar esse vídeo, essa mensagem que com certeza vai edificar o seu coração, vai edificar a sua vida. Há 25 anos nós estamos aqui salvando vidas e formando líderes, trazendo a palavra revelada de Deus ao seu coração. Antes, porém, nós vamos ter um louvor e logo a seguir, então, nós vamos ter esta palavra que vai fortalecer você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Permaneça conosco.
Queridos, eu quero começar lendo um texto que está em Marcos capítulo 15, versículos 33 a 39, que diz assim: E houve trevas sobre toda a terra. Jesus estava pendurado na cruz. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a para Jesus beber. E disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Existem várias coisas que nós podemos aprender nesse texto aqui, mas existem 4 pontos que sempre me chamam a atenção, e eu quero falar bem rapidamente sobre eles. Primeiro, Jesus sentiu o que a humanidade sentiu por estar afastado de Deus. Jesus, quando estava na cruz, e os pecados da humanidade caíram sobre Jesus, vieram sobre Jesus, Deus, por ser um Deus santo, teve que virar o rosto para o seu Filho Jesus lá na cruz, porque agora ele carregava os nossos pecados. E Jesus então, ele sentiu o peso que a humanidade sentia por estar afastado de Deus por causa do pecado de Adão. É por isso que o autor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, diz que nós temos um sumo sacerdote, um advogado, uma pessoa que pode interceder por nós, por saber por aquilo que passamos, por saber pelo que passamos. Então Jesus, ele sentiu ali como era ter sido afastado, desprezado por Deus, e é por isso que ele pergunta: por que você me abandonou? Segundo, Jesus deu um alto brado. Jesus deu um grito. Isso significa que ele queria que alguém escutasse. Ele podia ter morrido sem dar aquele grito, mas ele queria que alguém escutasse. Ele morre, ele dá um grito, ele dá um alto brado, ele solta um alto som quando ele queria, antes dele expirar e morrer. Terceiro, o véu foi rasgado de alto a baixo, significando que foi Deus quem trouxe a reconciliação entre Deus e o homem, e não foram as obras do homem ou qualquer capacidade humana que reconciliou o homem a Deus. O véu rasgou de alto a baixo. A provisão do resgate da humanidade veio do céu para a terra e não da terra para o céu. As coisas que nos separavam já não separam mais. Quarto, as pessoas começaram a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. 4 coisas que nós aprendemos lendo esse texto. Mas o que me chama a atenção é: qual foi o brado? Qual foi o grito? O que Jesus falou antes de expirar, antes de morrer? Qual foi o alto brado? Marcos, no Evangelho de Marcos, eles não descrevem o que ele disse com aquele brado. Mas no Evangelho de João, João fala o que Jesus disse antes de morrer. E João 19:30 diz o seguinte: tendo-o provado, lembra que colocaram vinagre para ele beber? Tendo-o provado, Jesus disse, em Marcos, Jesus bradou: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus, antes de morrer, ele deu um grito, e esse grito era: está consumado. Nós podemos dizer tetelestai, ou está consumado. Tudo o que precisava ser feito, já foi feito. Tudo que poderia impedir, foi pago, foi resolvido. Tudo que precisa para viver daqui para frente, já está feito. Está consumado. E por isso o título da minha mensagem hoje, do assunto que eu quero trabalhar com vocês, é o grito da cruz. Eu quero falar um pouco sobre o grito da cruz. Há muitos anos atrás, muito tempo atrás, na verdade, bem lá no comecinho da nação de Israel, existia um jovem chamado Isaac. Isaac era filho de Abraão.
de acordo com uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Abraão era um homem já idoso e não podia ter filhos, e de repente Deus faz uma promessa para esse menino, para Abraão, de que Isaque nasceria, ele teria um filho. De repente esse filho nasce, e quando ele já tem lá uns 17 anos, 20 anos, Deus chega para Abraão e fala assim: ofereça seu filho em sacrifício para mim. O filho da promessa agora teria que ser sacrificado por Abraão. Abraão, ele não pensou duas vezes. De manhã bem cedo ele pegou a lenha, colocou nas costas do menino, pegou a faca e eles subiram um monte para poder fazer o sacrifício. Mas o menino era bem esperto, então no meio da caminhada ele pergunta assim, né? Pai, eu estou carregando aqui a lenha, você tem a faca nas tuas mãos, mas eu não vejo nenhum animal aqui para a gente sacrificar. E ele pergunta: pai, onde está o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Nós estamos subindo para sacrificar, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Eu não vejo. Abraão, ele sabia que Deus era capaz de ressuscitar os mortos. Abraão, ele sabia que Deus não deixaria ele sair de lá sem o seu filho. Por isso estava levando ele para o sacrifício. Mesmo que ele tivesse que matar Isaque, Deus o ressuscitaria. Foi por isso, porque ele cria na ressurreição, porque ele cria em Deus, no poder de Deus, é que ele foi considerado justo, Abraão. Mas de repente o menino, ele começa a perceber que, ei, o cordeiro não está aqui. Onde está o cordeiro? E Abraão responde então para ele assim: Deus proverá um cordeiro. Deus proverá um cordeiro. A pergunta de Isaque não foi respondida pelo seu pai Abraão. Isaque continuou com dúvida. Ele não sabia quem era o cordeiro. Sabia que Deus iria prover um cordeiro, mas ele não sabia quem era o cordeiro. Onde está o cordeiro? A pergunta de Isaque passou pelos anos, durante vários anos, chegou até Moisés, e Moisés não soube responder onde estava o cordeiro, ou quem era o cordeiro. Chegou até Josué, entraram na Canaã, e eles não sabiam responder quem era o cordeiro. Passou pelos juízes, pelos reis, chegou até Davi. Davi não sabia responder quem era o cordeiro. Passou por todos os profetas, e os profetas não sabiam responder quem era o cordeiro. Eles sabiam falar qualidades do cordeiro, eles sabiam descrever o cordeiro. Eles falavam: será um cordeiro perfeito, será um cordeiro que tirará o pecado do mundo, será um cordeiro que nos purificará, será o cordeiro do sacrifício perfeito de Deus. Mas eles não sabiam dizer quem era o cordeiro. Eles não conseguiam responder Isaque: onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício? De repente, aparece o último profeta, o último representante do ofício profético na terra, João Batista. João Batista, certo dia ele estava batizando as pessoas, ele no meio de uma multidão, ele olha e ele vê um jovem de 30 anos vindo em sua direção. De repente ele aponta o dedo e diz: ei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como se ele estivesse virando para o passado e gritando: ei, Isaque, Isaque, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu achei, é Jesus Cristo. Ele responde à dúvida de todo o passado, de toda aquela nação, de todas as pessoas que passaram pela terra, que não sabiam aonde estava a solução de Deus. João Batista responde: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essas pessoas, elas viveram em esperança de que no futuro Deus traria uma solução. E João Batista agora grita: ei, a sua solução está aqui, eu posso vê-lo, está na minha frente, eu sei, esse é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois de algum tempo, aproximadamente 3 anos, esse que João Batista apontou, esse que João Batista declarou como sendo o cordeiro, ele estava preso na cruz. Estava pendurado entre o céu e a terra. Ele estava pendurado naquela cruz. E ele também decide dar um brado. Ele também decide dar uma resposta. Ele também decide trazer uma solução.
E se você fechar os seus olhos, feche seus olhos comigo. Se você fechar o seu olho, você se inclinar para o seu passado, você vai escutar lá dentro de você um grito que diz: está consumado. Você vai escutar o grito da cruz que diz: está feito, tetelestai, está consumado. Lá de dentro você pode ouvir no seu espírito uma voz que diz: está consumado, já foi feito. Você pode escutar o brado do Cordeiro de Deus. Nós sabemos hoje que o grito da cruz determinou um novo tempo. Nós sabemos hoje que o grito da cruz trouxe a solução para a humanidade. Nós não estamos vivendo mais procurando a resposta de onde está o Cordeiro, mas agora eu e você vivemos com a certeza de que o grito foi dado: está consumado. Está consumado. Todas as pessoas antes dele olhavam para o futuro com uma esperança. Agora todos depois dele podem olhar para o passado com uma certeza. Quando você escuta essa voz dentro de você dizendo: está consumado, isso te dá certeza de que tudo que Jesus fez foi perfeito. O que no passado era uma promessa de que um dia viria um Cordeiro, em Jesus, tudo aquilo que era promessa se torna uma realidade para você e para mim. Todas as promessas feitas por Deus em Jesus se tornam uma realidade. O que no passado era promessa, hoje realidade. Está consumado. E nós precisamos aprender a viver as nossas vidas a partir daqui. Nós não estamos mais procurando a resposta de quem é o Cordeiro. Nós estamos aprendendo a viver as vidas com o grito da cruz: está consumado. Nós estamos aprendendo a viver as nossas vidas com a certeza de que Ele já fez. Nós precisamos tirar as nossas mentes do velho e colocar as nossas mentes no novo. Jesus Cristo veio no ápice dos tempos. Ele veio para fazer uma divisão entre o antes e o depois. Jesus Cristo, Ele dá o brado no tempo perfeito, como se solucionasse, como não, solucionando o problema de todo o passado da humanidade, mas também solucionando e dando garantia para todo o futuro que você precisa. Jesus é a nossa garantia. Ele deu um grito: está consumado. E eu quero ver se hoje, pela graça de Deus, eu consigo trazer 3 pensamentos que são diferentes entre as pessoas que estão procurando o Cordeiro e as pessoas que escutam o grito da cruz. Primeiro deles, imagine você comigo, que você trabalhou a sua vida toda para solucionar alguma coisa. Sei lá, você estuda a cura de uma doença, sei lá o que você faz. Mas você trabalha a vida toda procurando essa solução. Você acorda de manhã pensando nisso, você vai dormir pensando nisso, você trabalha pensando nisso, você casou pensando nisso, você, você come pensando nisso, você conversa com os outros só sobre isso, você passa todos os dias da sua vida tentando trazer solução para aquele problema. De repente vem alguém com uma ideia totalmente diferente da sua, mas ele soluciona o problema. O que você faz no próximo dia de manhã? Como vai ficar a sua vida? Tudo que você fazia era em função daquilo. Agora, como que vai ser a sua vida no próximo dia quando você acordar? Para a humanidade foi assim. Todos nós estávamos buscando solução nos nossos próprios braços, no nosso próprio esforço. Todos nós lutávamos todos os dias para conseguir fazer com que a nossa vida funcionasse. Mas de repente veio Jesus com uma ideia totalmente diferente. Ele falou: ei, não é lutando, é morrendo. Não é roubando, é servindo. É diferente. E Ele faz algo totalmente diferente e traz a solução do problema da humanidade. E agora, seu próximo dia, como vai ser? Você continua acordando, você continua trabalhando, você continua comendo, você continua indo dormir, você continua tendo o dia a dia normal. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença então entre ter vivido buscando a solução para os seus problemas e depois de ter os seus problemas solucionados, qual é que é a diferença?
o propósito. O que mudou foi o propósito em nossas vidas. Antes vivíamos tentando solucionar, agora vivemos porque foi solucionado. Em 2 Coríntios 5, 17 ao 20, a Bíblia diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Até aqui. Eu e você nascemos de novo em Cristo Jesus. Eu e você tivemos os problemas das nossas vidas resolvidos em Cristo Jesus. Nós não lutamos mais, nós não vivemos mais para tentar solucionar os nossos problemas, suprir as nossas necessidades. O propósito mudou. Antes nós vivíamos para tentar ser, agora vivemos porque somos. Antes vivíamos tentando ter, agora vivemos tendo. Antes vivíamos tentando poder, agora vivemos porque podemos. Muda o foco, muda a forma de pensarmos, muda o propósito das nossas vidas. Existe uma diferença gigantesca entre você viver na terra, no mundo, por ter sido expulso da presença de Deus, e você viver no mundo por você ter sido enviado por Deus. É muito diferente o estilo de vida daqueles que foram expulsos, daqueles que foram enviados. Como assim expulso? No jardim do Éden, quando Adão e a sua mulher Eva, eles pecam contra Deus. Em Gênesis 3 você encontra essa história, talvez uma das mais tristes que nós encontramos na Bíblia, de Deus tendo que tirar, expulsar aqueles que Ele criou da sua presença. Deus santo, não tendo comunhão com o homem pecador, teve que tirar o homem de sua presença, teve que expulsar o homem da sua presença. E ali Ele diz: ei, agora você não está mais na minha presença, você é expulso. Tudo o que você precisar, você vai conquistar no suor do seu rosto. Você vai comer do suor do seu rosto. É o seu trabalho, é a sua força, é isso que vai garantir para você o sustento, é isso que vai garantir para você uma vida, é isso que vai fazer com expulso. Ele tinha sido expulso e agora ele estava sozinho. Como se Deus estivesse falando: agora é por sua própria conta. Agora é você quem decide, agora é você quem faz. Eu não posso mais ajudá-lo, eu não posso mais estar em comunhão com você. Eles foram expulsos. E as pessoas hoje, elas vivem dessa forma. Muitos ainda vivem sem ter escutado o grito da cruz, e elas vivem assim. Elas acham que os títulos que elas têm definem quem elas são. Quem é você? Eu sou um advogado. Eu sou um médico. Como se isso definisse quem ela é. Eles tentam conseguir títulos e coisas e nomes para poder falar quem são. Dentro da igreja, a pessoa vai atrás, quer ser um coordenador, quer ser um pastor, quer ser o sei lá o quê, mas para ter um nome, um título, para poder falar que ela é, porque ela tem aquele título. Né? Eu brinquei de manhã, se eu tenho o crachazinho, eu posso sentar aqui na frente. Aí eu tenho o crachazinho, eu vou atrás do crachazinho. Como se isso fizesse ela alguém. Eu sou um médico. O problema é seu. Agora, o que nos define? Eu sou filho de Deus. De mim surge amor. De mim sai mansidão. Eu sou domínio próprio. Eu sou mansidão. Eu sou longanimidade. Eu sou paz. Eu sou amor. Eu sou filho de Deus.
Antes buscávamos títulos para nos definir, agora vivemos pela definição de Deus sobre nós. Algumas pessoas buscam o ter. Quanto a sua empresa fatura por mês? Sei lá, uma grande quantia. Ok, esse homem você tem que respeitar, afinal ele tem bastante. Quem disse? Não serve de exemplo para nada agora porque ele tem. E nós damos vozes a esses que têm, como se eles tivessem sabedoria para nos ensinar. E as pessoas buscam o ter para poder ser importante. Mas não é mais assim, não é no seu esforço, não são essas coisas que vão definir você. A Bíblia diz que nós temos poder e autoridade em Cristo Jesus. Já é nosso. Não existe nada que me domine, já é nosso. Outras pessoas procuram o poder. Ah, se eu tivesse uma farda, se eu tivesse o título de governador, se eu tivesse o título de não sei o que, eu poderia, e eu tenho poder. Não, ele diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já posso todas as coisas, eu já tenho esse poder, eu já sei o que eu sou, eu posso. Então a diferença é, antes nós pensávamos como expulsos, agora nós temos que aprender a pensar como enviados. A mentalidade antes de Jesus era, estamos no mundo porque fomos expulsos. Depois de Jesus fomos enviados. Ser expulso é sair da presença de alguém sem nada. Ser enviado é sair da presença de alguém com total proteção. Tudo o que você precisa é responsabilidade de quem te enviou. Se você é enviado pela sua empresa em uma viagem, a empresa ela envia você, ela te dá um cartão, ela te dá alguma forma de você, vamos colocar no exemplo aqui um cartão, ela te dá um cartão, e aí você precisa se hospedar nessa viagem. O que você faz? Passa o cartão. Você vai ter onde dormir. A empresa te enviou, ela vai pagar a sua estadia. Passa o cartão. Você precisa comer, passa o cartão. A empresa vai pagar, ou seja, quem te enviou é responsável por você. Eles vão pagar a sua conta. No reino de Deus é a mesma coisa, nós fomos enviados por Ele. Somos embaixadores de Deus na terra. Como assim? Você tem alguém enfermo e você precisa orar por ela. Passa o cartão. Como assim? Impõe as mãos e ore. A solução, a responsabilidade não vai ser sua. A responsabilidade é de quem te enviou. Foi Ele quem pagou a conta. Passe o cartão. Em qualquer área, Ele é responsável por você. Você não foi expulso da presença de Deus, mas aqueles que escutaram o grito, está consumado, foram enviados por Deus ao mundo. Nós somos embaixadores de Cristo e pregamos uma mensagem, não uma mensagem que nos leva a correr atrás das coisas, mas uma mensagem que nos faz estabelecer propósitos eternos. Antes da cruz vivíamos pelo que é passageiro, coisas. Depois da cruz vivemos pelo que é eterno, pessoas. Antes da cruz, expulsos. Depois da cruz, enviados. A mudança de mentalidade entre aqueles que estão procurando o Cordeiro e aqueles que já ouviram o grito, está consumado. Mais uma ideia, eu não quero falar demais hoje, nós temos que tomar a ceia ainda. Antes da cruz, os pecados estabeleciam um céu de bronze entre você e Deus. Éramos separados de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 28, 23. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, e o chão debaixo de vocês como ferro. Essas eram a consequência do pecado. Nós não podíamos ter comunhão com Deus, como se existisse algo entre nós e Deus, nós éramos separados dele. Algumas pessoas ainda pensam dessa forma, e eles dizem assim: irmão, a sua resposta de oração não vem porque você está em pecado, existe um céu de bronze sobre a sua cabeça.
Você tem que se libertar desse pecado para aí Deus poder responder você. Existe um céu de bronze, eu vejo aqui um céu de bronze. Vamos levantar um clamor para que Deus perdoe os nossos pecados. Eu vejo aqui que há uma separação entre nós e Deus. Você já escutou uma mensagem assim? Querido, eles estavam te enganando. Perdão. Estavam mentindo para você em nome de Deus. Existe um céu de bronze aqui. Eles esquecem que vida não se paga com metais preciosos. Isso que bronze nem é um metal tão precioso, não, o mais precioso de todos. Vida se compra com sangue. Eles valorizam mais o bronze do que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Como se o pecado tivesse alguma autoridade sobre a obra de Jesus. Eles falam dessa maneira como se o pecado fosse superior ao que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Eles pensam que o Cordeiro ainda um dia vai resolver algo, mas o nosso Cordeiro, ele já gritou, está consumado. Eles esquecem que Jesus pagou um altíssimo preço, o mais precioso, ao mais alto preço ele pagou, o preço de sangue, o preço de vida. Ele entregou a vida dele pelo meu e pelo seu pecado. Ele já pagou tudo aquilo que precisava ser pago. Jesus então pagando com a única coisa que vale o preço das nossas vidas, ele decidiu gritar, já está feito, está consumado. É por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 ao 20, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós temos plena confiança para entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Depois do estar consumado, Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. Aquilo que nos separava já não separa mais. Nós temos livre acesso, nós temos confiança, nós temos todos os pré-requisitos necessários em Cristo Jesus para estarmos na presença de Deus como pessoas justas, santas e perfeitas. Nós somos essa nova criação, nós temos acesso a esse Deus vivo. Querido, se você disser que existe um céu de bronze sobre a sua vida, você está dizendo que aquilo que Jesus Cristo fez não foi completo. Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele abriu os céus para você e para mim. Ele nos levou até Deus, a sua presença. E eu quero dizer o seguinte, Ele abriu os céus para nunca mais se fecharem. Para nunca mais se fecharem. Eu quero ler uma história em Atos 7. A Bíblia, se você ler o capítulo de Atos 7, você vai encontrar um dos melhores resumos que alguém poderia fazer do Evangelho, das Boas Novas. Um homem chamado Estevão estava pregando. Estevão era um daqueles que na igreja de Atos, lá naquele tempo, se levantava com ousadia e pregava o Evangelho, anunciava as Boas Novas. E certa feita ele estava de cara com um grupo de religiosos da época, de fariseus, de judeus, e aquelas pessoas estavam indo contra a mensagem que ele pregava. Mas ele pregava com ousadia, e ele falava, ei, Jesus Cristo morreu, na verdade vocês que mataram Jesus, na verdade esse era o Filho de Deus, quem vocês mataram era o Filho de Deus. E ele levantava a voz e ele falava, existe solução para a humanidade em Cristo Jesus, existe solução para a humanidade em Cristo Jesus. É um dos melhores resumos do Evangelho que você pode ler. Estevão pregando, Atos 7, do 1 ao 50 e pouco, você vai encontrar o resumo de Estevão sobre as Boas Novas. Mas de repente eu quero ler a parte em que a religião não aguentou escutar o que Estevão estava pregando. Era livre demais, era fácil demais. Como assim alguém resolveu por mim? Sou eu quem tenho que lutar, é no meu esforço. Aquelas pessoas não conseguiam entender o grito da cruz. E Estevão então estava falando, e em Atos 7, 54 ao 60, nós encontramos essa parte da história. Ouvindo isso,
Enquanto eles ouviam a mensagem que Estevão pregava, de que Jesus Cristo deu um grito na cruz, um brado na cruz e dizia: está consumado. Quando eles ouviram isso, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus de bronze. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. A religião tem tentado dar vários gritos para que as pessoas não possam escutar o grito da cruz. Esses dias eu estava num culto e as pessoas gritando que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram. Que céu que está fechado? A religião está tentando enganar o povo. Eles não aguentavam, enquanto nós queremos mostrar que Jesus já deu um grito de está consumado. A religião está gritando que os céus estão fechados. Eles não aguentam, eles tampam seus ouvidos e começam a gritar. Continua lá, mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. De repente você escuta uma música dessa e você fala: eu não entendo isso, se Jesus já abriu um novo e vivo caminho. E as pessoas começam a perseguir você. Não, você que não entende, o autor da música que está certo. Não, é que você tem que ler a Bíblia, você não está entendendo o que ele está querendo dizer. Eles tapam os ouvidos para a verdade e começam a gritar contra a verdade. Eles pegaram Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Queridos, Estevão levantou os olhos aos céus e viu os céus abertos. Porque Jesus havia aberto os céus. Jesus já havia morrido, ressuscitado, já estava lá em pé à direita de Deus Pai. Os céus abertos, Estevão vê aquilo e ele pensa: se os céus estão abertos, o meu pecado não fez separação, eu já sou uma nova criação. Por isso, eu perdoo essas pessoas. Se os céus foram abertos por mim, é para todos. Por isso eu libero perdão sobre a vida dessas pessoas. Isso que significa: se perdoarem os pecados dos outros, serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. Estevão então, olhando os céus, ele pensou: se estão abertos para mim, estão abertos para todos. Não impute sobre eles os seus pecados. Os céus estão abertos. Antes da cruz, nós estávamos lutando contra o pecado. O pecado era um senhor sobre nós. Depois da cruz, nós vivemos perdoados por Deus. Antes da cruz, separados. Depois da cruz, reconciliados. Antes da cruz, separados. Depois da cruz, reconciliados. Queridos, o antigo foi anulado pelo novo. O antigo foi anulado pelo novo. O novo é muito superior ao antigo. A Bíblia nos ensina que se o tempo antigo, o tempo da lei, fosse bom o suficiente, não precisaria do novo. Mas a lei era fraca e inútil e nunca aperfeiçoou coisa alguma. A única pessoa capaz de vir e ter cumprido a lei foi Jesus Cristo, porque nenhum homem podia, ninguém conseguia. Em Hebreus, o autor da carta aos Hebreus diz assim: a ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior. E uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus. O velho foi deixado, agora existe um novo tempo.
O tempo daqueles que escutam o grito da cruz está consumado. O tempo daqueles que podem viver esse novo tempo, podem viver uma vida sabendo que aquilo que Jesus Cristo fez foi completo. Nós precisamos entender que Jesus está sim em todos os períodos, no velho e no novo. A manifestação dele de fato, no tempo em que ele veio, morreu por nós e agora a partir dali. Mas antes disso, já era Jesus quem administrava os tempos. Já era Jesus quem estava no controle. Já era Jesus que estava. Por isso nós pegamos o novo para interpretar o velho. Se você pegar o velho para interpretar o novo, você vai continuar encontrando lei. Mas se você pegar o que Jesus fez para interpretar o velho, você vai encontrar Jesus de Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar Jesus, ele estava presente em todo o tempo, era ele quem estava administrando tudo. E para o terceiro ponto eu quero ler uma história que está lá em Gênesis, bem no começo. E eu quero, se a gente fosse ler essa história completa, a gente ia ler uns 3, 4 capítulos da Bíblia. Então a gente vai pulando alguns, de versículo em versículo, para ver se a gente consegue entender. Mas é a história de quando o faraó do Egito chama um jovem chamado José para interpretar seu sonho. E a Bíblia começa lá em Gênesis capítulo 41, 17 ao 41, diz assim: Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, o rio, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal cheias e boas, e cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. E as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José: Deus revelou a faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que vai fazer. 7 anos de muita fartura estarão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Vamos parar aqui, senão a gente vai ler demais. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 vacas de fartura, 7 vacas ressequidas, feias. 7 ali representando 7 anos, ou seja, um período, um ciclo. 7 anos, um período de fartura. 7 anos, um período sem aquela fartura, sem aquela produção toda. A minha pergunta para você é: graça é vaca gorda ou graça é vaca magra?
Vamos lá, respondam. Graça é vaca gorda ou graça é vaca magra? Se você escutou a mensagem de manhã, não vale responder. Já que vocês não me responderam, eu também não vou responder. Vou deixar para depois. Gênesis 41, 47 e 48 diz assim, a gente precisa continuar lendo a história. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Quem é capaz de fazer além de toda medida? Deus, Jesus. José, então, é um representante de Jesus. É uma figura, é um tipo, é uma tipologia de quem é Jesus Cristo. Ok? Ok? Então, ele fez além do que a capacidade humana era capaz de fazer. Por isso, fartura. Por isso, mais do que existia, do que ele podia notar, mais do que existia de toda medida. Gênesis 41, 54 e 55 diz: E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José, ide a José e façam o que ele disser. Ide a José. Gênesis 41, versículos 1, 2 e 6 diz o seguinte: Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam, ide até o Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Versículo 6, José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Gênesis 42, 25 a 28, diz assim: Em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhe dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? O que é isso que Deus fez conosco? Vamos lá então. Vacas gordas ou vacas magras? Graças é vacas gordas ou é vaca magra? Vacas magras representam a graça. Como assim, Rom? No tempo de produção, antes nas vacas gordas, todo mundo plantava e colhia, plantava e colhia, plantava e colhia, plantava e colhia. Se você dá, você recebe, se você dá, você recebe. Se você produz, você produz, você produz. E não conseguiriam produzir o suficiente sozinhos. Jesus entra em cena. O ápice do esforço humano foi realizado por quem? Jesus. Quem cumpriu a lei? Quem conseguiu cumprir a lei no esforço humano? Jesus. Então, o transbordar da medida do tempo em que os homens podiam tentar produzir algo, foi Jesus quem realizou. Vacas gordas, você podia tentar ser aceito por Deus. Nas vacas gordas valia o seu esforço.
Nas vacas gordas, valia você plantar e você tentar agradar a Deus por aquilo que você fez. Nas vacas gordas, na lei, Deus permitia você tentar ser aceito por Ele, cumprir toda a lei para poder ser justificado. Mas ninguém conseguiu. Se não fosse José, não teria acontecido o tempo das vacas gordas. E não teria determinado aquele tempo. Antes as pessoas tinham a luta para tentar agradar um Deus zangado, tinham que suar e confiar em suas próprias forças para ter resultado. Mas de repente José, na sua administração, determina um novo tempo. Ele faz a colheita de tudo aquilo que poderia ser produzido, ou seja, o que nós queríamos produzir através das nossas obras era a nossa justificação, era a nossa santidade, a nossa libertação. José então cumpre isso, colhe isso. A partir de José, não existe mais possibilidade de você tentar produzir essas coisas. Não tem como ser mais pelo seu esforço. O seu esforço não traz mais resultado. Ou você vai até José, ou você não tem nada. Ou você vai até José. Quem é que tinha a chave dos celeiros abundantes? José. Ou seja, ide até José. Não é pelo que você faz, não é pelo seu esforço, é somente através de José que você vai receber aquilo que você precisa. É somente através de José que você vai ter uma nova vida. Troque José por Jesus. É somente através de Jesus que você acessa a presença de Deus. É somente através de Jesus que você recebe de Deus aquilo que você precisa. É Jesus quem é a porta. É Jesus quem é o caminho. Se não for por Ele, não existe outra forma. Ide até Jesus. Ide até Jesus. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, versículos 31 e 33, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos, aqueles que estão procurando o Cordeiro, ainda não encontraram. Aquelas pessoas que ainda estão procurando a resposta de João Batista. Aquelas pessoas, os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. As pessoas que estão antes da cruz é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de José, o reino de Jesus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. As pessoas tentaram comprar de José o seu mantimento, mas José é a própria representação da graça de Deus. Os irmãos de José, não os outros povos, os irmãos de José foram até ele com prata, tentando falar: Jesus, libera para mim as bênçãos do céu. Olha aqui, tenho 3 dias de jejum, eu tenho aqui uma oração no monte, eu tenho algumas coisas, libere para mim, Jesus, as bênçãos que existem em seus celeiros. Tentaram comprar os irmãos de Jesus, tentando comprar algo dele. Mas na história que lemos, a Bíblia nos conta que José não apenas deu o que eles precisavam, mas também devolveu a sua prata. Porque na graça não tem como você comprar algo de Jesus. É Ele quem dá em favor a você. É Ele quem dá porque Ele ama você. Vacas magras é o tempo da graça, porque não existe possibilidade de você lutar pela sua própria força e conseguir algo. Ou você vai até José, ou não tem jeito. O único caminho é Jesus. A única possibilidade de vida é Jesus. Ele tem as chaves, Ele é quem libera, Ele é quem te sustenta, Ele é quem te dá vida. Jesus, somente Jesus. É por isso que em Mateus 11, 28 ao 30 ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Antes de Jesus ser a manifestação da solução do problema, a solução de Deus, nós tínhamos que tentar produzir e não encontrávamos descanso. Mas agora Ele diz: vinde a mim. Eu colhi, eu cumpri, eu já fiz. Os meus celeiros transbordam. Existe mais do que necessário nos reinos dos céus. Existe mais do que necessário nos celeiros de Jesus. E Ele está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. A resposta de Faraó foi: ide a José. A resposta do pai dos irmãos de José foi: ide ao Egito, onde está José. Lá vocês vão encontrar descanso. Pare de lutar, querido. Encontre Jesus na sua vida. Jesus tem a resposta para você. Jesus é quem tem vida para você. Só em Jesus. Pare de lutar. Encontre em Jesus descanso para a sua alma. Pare de tentar ser definido pelo que o título que você tem, as coisas que você tem, as coisas que você buscou poder. Pare de tentar ser definido por isso. Isso traz cansaço. Isso ninguém nunca conseguiu. José colheu, Jesus colheu, e hoje Ele está dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Devemos ir apenas a Jesus. Isso é graça. Tempo de vacas gordas, então, é lei. E o tempo de vacas magras, graça. Fora de Jesus, existe fome, existe necessidade. Em Jesus, existe abundância. Em Jesus, existe abundância. Na terra do Egito, representando o mundo, se você está com Jesus, abundância. Longe dele, fome. Se você vive como expulso, fome. Se você vive como enviado, abundância. Antes da cruz, vacas gordas. Depois da cruz, vacas magras. Lembre-se, dentro de toda vaca magra existe uma vaca gorda. A abundância que nós tanto sonhamos está dentro das vacas magras que hoje Jesus libera para nós. Somente nele. Antes da cruz, o resultado vinha do seu suor. Depois da cruz, vem pela fé em Deus. Antes da cruz, nós tínhamos a lei do esforço, do desempenho. Depois da cruz, nós temos a bênção do descanso. Aleluia. O grito da cruz. Nós somos um povo que ouviu o grito da cruz. Está consumado. Gostaria de pedir que você se colocasse de pé. Como igreja, nós estamos escutando esse som. Está consumado. Tetelestai, está feito. Se você puder fechar seus olhos, por gentileza, mais uma vez. Incline-se para o passado e escute o grito da cruz. O Espírito Santo está ministrando seu coração. O Espírito Santo está tocando você aí onde você está agora. Ele está lembrando de você de que Ele está no controle, de que Ele é seu consolador, de que Ele te guia em toda a verdade, de que Ele é quem está cuidando de você, de tudo aquilo que você precisava, Jesus já tem. Ide até Jesus. Eu quero dizer para você mais uma vez, com os olhos fechados: está consumado, já está feito, está consumado, está consumado. Assim é, assim é, assim é. Amém, amém. É tempo de ouvirmos esse som. É tempo de ouvirmos esse som. Aleluia. Amém. Uau. Uau. Pode aplaudir, faça o que você quiser aí. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem,
a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida, Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom